Olá, amigos do Jornal Notícia. Estamos aqui hoje na sede da Esmetal, conversando com esses dois baluartes do empreendedorismo de João Monlevade, os irmãos Rodolfo e Raimundo Passos. Prazer conversar com os senhores, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero começar essa entrevista parabenizando pelos 60 anos da Esmetal. Muito obrigado pela presença. Sou Raimundo, sou Rodolfo. Conta pra gente aqui, né, a Esmetal. Quando se fala nessa empresa que é uma referência em João Monlevade, é uma empresa das mais importantes aqui da nossa cidade e região. Queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho dessa história. Nós viemos de Nova Lima, porque aqui surgiu a indústria siderúrgica e como Nova Lima é uma cidade industrial, nós tínhamos essa visão de trabalhar numa região onde desenvolvesse os nossos ideais e também por causa de treinamento. E foi no escritório em Belo Horizonte, da Bel, e a Bel me encaminhou para quê? Para Monlevade. Aqui eu fui entrevistado e admitido. Isso em 1950? 1950. Sendo que eu tinha um estágio na Cristiano Ottoni e eu queria continuar esse estágio. Eles me liberaram para quando terminasse lá que eu viesse trabalhar. Então eu desisti do estágio lá, porque depois que eu vim aqui, eu vi que aqui era melhor do que o estágio, certo? Seria melhor. E assim foi, assim aconteceu. Logo em janeiro de 51, eu já comecei a trabalhar. E numa era que o governo brasileiro estava muito interessado em industrializar o país, então deu muito apoio aos técnicos mecânicos, sabe? Certo. E quando eu cheguei em Monlevade, foi muito bem recebido, porque Monlevade não tinha esse pessoal disponível. Não tinha uma mão de obra qualificada, né? Exato. Então, eu comecei a trabalhar e fui os colegas da Bel tinham uma indústria mecânica dentro da usina, foi muito bom para mim. Que o conhecimento que eu trouxe de escola, eu desenvolvi muito bem e logo, com pouco tempo, com mais 2 anos, eu era supervisor. Certo. E conhecendo outros elementos, contato com outros elementos, com carros semelhantes ao meu, chegamos à conclusão que a usina Bel era muito pouco para desenvolver, para criar na cidade. Uma usina que produzia desde o minério até o aço, é uma usina integrada, era muito pouco, precisava mais coisas. E ficamos preocupados com aquilo, pensando em realizar alguma coisa. Então, nesse interim, estava começando a surgir no exterior os prédios em construção metálica. O elemento comprava os perfis na siderúrgica, construía o prédio, fazia as fundações, chegava, era só levantar o prédio. E a Bel produzia esses perfis. Certo. Então, tivemos a bela ideia, vamos fazer perfis metálicos, ao invés de o cliente vir aqui comprar o aço e levar, ele leva o galpão, o pré-pronto. Entendi. Então, o início da Esmetal chamava-se Estrutura Metálica Monlevade. Estrutura metálica Monlevade. Era, estrutura metálica. A nossa ideia era construir galpões, prédios, essa coisa, com perfis laminado, fabricado aqui na Bel. Perfeito. E aí, essa ideia que o senhor me contou antes, surgiu de você, mas 3 amigos, né? Nós 3 que éramos
funcionários da Bel encontravam e conversavam as coisas. Então, os três... Aí surgiu precisava um elemento ligado ao comércio, que nós não éramos comércio, nós só entendíamos de indústria. Né? Quem que eram os três mesmo? Fala o nome deles pra gente. Jairo Pimenta de Pádua, Antônio Madeira, Rodolfo Passos, os três. E Sr. Nicásio, José Nicásio, que era área de construção civil, fez muitas obras em Monlevade, região. Inclusive, ele tinha um contato muito bom com o Bel, que ele era construtora e tinha construído o prédio. Ele teve facilidade em conseguir para nós o terreno, para instalação, essa coisa. E onde que foi a primeira sede? Foi aqui mesmo? Não. A primeira sede foi numa fábrica de tijolo do Sr. Nicásio, lá na Beira-Rio, onde tem a ponte, à direita. Próximo ao posto de combustível ali. Exato. Mas foi ali uns 2 ou 3 meses, sabe? E aqui, onde é Longano, ali tinha Asa Branca, o depósito de caminhão da Asa Branca, e um depósito de lenha da Bel. Porque nessa época, o Monlevade não tinha chegado ainda os fogões a gás. E a Bel, para facilitar para os seus empregados, que ela já tinha construído residência para todos, ela tinha um depósito de lenha, certo? E esse galpão, o empregado dela tinha a liberdade de ir lá pegar a lenha. Sim. Como chegou o fogão da gás, por intermédio dela também, o galpão ficou obsoleto, disponível. Então o Sr. Nicásio procurou o gerente da usina aí, solicitou dele aquele galpão para nós fazermos a estrutura metálica Monlevade. Entendi. E o gerente na época era Amaro Guatimorzinho. Achou muito boa a ideia, que o Monlevade precisava desenvolver e tal, lá. Só que surgiu um problema que ele não sabia e nem nos falou. A fábrica de perfis da Bel foi transferida para Belo Horizonte. Eles passaram a fabricar só arame. Sim. E arame não interessava para nós. A nossa indústria era com perfis metálicos. Bom, aí então, nós já tínhamos... um desafio aí. Mas aí nós já tínhamos comprado, financiado máquinas para começar, tudo em pagamentos suaves, com nosso salário. Olha, bom, a empresa está aí, não temos como desistir, vamos nos virar. O Sr. Nicásio, não sei se ele não aceitou bem a ideia e se demitiu. Saiu da sociedade. Porque é o seguinte, logo em seguida, mudou a política, o sistema brasileiro. Nós iniciamos a estrutura metálica em 63 e em 64 mudou o governo. Quer dizer, nós estávamos sem dinheiro, sem serviço, sem trabalho. Porque quando saiu o novo sistema político, ninguém comprava nada, estava todo mundo esperando saber o que ia acontecer. E nessa época o senhor já tinha saído da Bel? Não. Não, o senhor trabalhou? Não podia, eu tinha que pagar as prestações da... Entendi. Nós três continuamos. Né? Sim. Então, falamos, bom, vamos fazer o seguinte, a Cesita, as especiais Cesita, eles fabricavam aço para usinar, transformar em torno, em peças torneadas. Certo. Mas vamos modificar, ao invés de estrutura, nós vamos passar a fazer equipamentos e peças de reposição. Entendi. Certo? E aí, e quando é que chega então o seu irmão Raimundo para trabalhar com vocês? Aí é o seguinte, foi saindo um sócio, o primeiro que falei,
Depois o outro se aposentou na Bel, mudou para Belo Horizonte, se desligou, preso. Aí eu fiquei com a vaga dele e convidei o senhor Raimundo para vir. Senhor Raimundo, então conta pra gente, quando é que o senhor veio para Monlevade? Eu vim para Monlevade em 1963. Certo. A empresa já tinha começado aqui com o seu irmão? Já existia, ele já estava funcionando. E foi o convite dele para... A convite. E o senhor pediu conta lá na Mannesmann e veio para esse projeto? Eu tinha compromisso lá, eu pedi, avisei, pedi demissão lá, um prazo, e que eu tinha os planos de vir para Monlevade. Certo. E aí, o senhor estava falando, eles trabalhavam na área da usina e precisavam de um supervisor na área da estrutura metálica. Né? Para ajudar na administração, supervisão do pessoal da antiga estrutura metálica Monlevade. O que te fez acreditar que daria certo? Lógico que é do futuro, não me interessa, e é lógico que eu aceitei, e falei, não, perfeitamente, eu vou assumir sim, e assumir. Certo. E foi bom para você, senhor, trabalhar com seu irmão? Como é que foi isso? Foi muito bom. Eu quero fazer uma complementação para entender a presença do Raimundo. Naquela época, hoje nós temos um depósito de oxigênio aí, o oxigênio bem líquido, e transforma ele em gás aqui. Naquela época não existia. A Bel fornecia garrafa de oxigênio para nós, aquelas garrafinhas de oxigênio, que chegava, abria a garrafa daquela, acabava logo. Não é? Mas o Raimundo enfrentou isso, trazendo essa dificuldade, né? A Bel fornecia para a gente esse oxigênio, sabendo da importância, que não existia o White Martins nessa época. E sem o oxigênio não funcionava. Então o Raimundo foi muito útil a chegada dele, porque tinha que transportar, e é um transporte difícil. E nós não tínhamos carro para transportar também, não. Você sabe de que Não. Carroça. De carroça? Mas ele ficava na indústria, porque naquela época, quem trabalha de siderúrgica sabe, a gente está sempre trabalhando fora de hora para atender emergência. Porque não tem hora que a peça quebra, né? Exato. Não tem dia nem horário. Mas depois tinha as compensações. Nessa hora a gente trabalhava para a gente, né? Sabe? E assim, com o Raimundo, eu fiquei tranquilo, porque Monlevade não tinha mão de obra. A gente começou a trabalhar com 3, 4 homens que trabalhavam com a gente na usina. Saía de lá e vinha para o metal para trabalhar, certo? E com o Raimundo lá, ele começou a treinar o pessoal. Entendi. Aí começamos a ficar independentes. E me explica uma coisa. Passado esses 60 anos aqui, o senhor já deu várias aulas para a gente aqui de empreendedorismo, o senhor Raimundo também, falando da importância de inovar, de trazer novidades para o mercado. E o senhor falou para mim, antes de a gente gravar, uma frase que eu guardei muito, que o senhor sempre foi um otimista. Né? Vocês acreditam, né, vocês dois, queria que cada um falasse um pouquinho, qual que é o segredo do sucesso da Ismetal, com chegada aos 60 anos? É o otimismo? É a perseverança? Quando você fala de 60 anos para frente, parece muito, né? Mas para trás você nem percebeu que passou. O operador de mecânica que trabalha em oficina, ele tem um amor muito grande pelo que ele faz. Ele recebe a matéria-prima, que nós não fazemos aço. Nós somos transformadores, nós transformamos a matéria-prima em equipamento, produto. Então, é um orgulho para a gente botar uma ferramenta ali, estar cortando e olhando o desenho e cortando, transformando aquela coisa em uma peça para automóvel,
para laminação. É quase um trabalho de artista, né? Exatamente, exatamente. O operador mecânico ele tem que ter essa sensibilidade de interpretar um desenho. Olha, para você ter uma ideia, em dezembro aposentou o nosso empregado mais antigo, o Cacheta, que chama. Todo mundo conhecia o Cacheta aqui. Você sabe quantos Seu anos de vizinho. metal? Foi meu vizinho. 45 anos de metal. 45 anos. Ele veio para cá com 15. Uau. É uma personalidade aqui também. Assim, né? E depois outros seguiram. Então, quando alguém aqui reclama que não está bem, essa coisa toda, eu falo, puxa, aqui foi bom para o Cacheta, 45 anos não é bom para você. E daqui a 2, 3. É verdade. É porque o técnico leva tempo para. Ele vem, na escola ele aprende a estudar, mas não aprende a trabalhar. É na indústria que. Se forma na profissão, né? No fazer o trabalho. Falando nisso aí, vocês citaram aqui o seu Cacheta. Vocês têm ideia de quantos funcionários já passaram pela Esmetal? Olha, mais de 800. Porque é o seguinte, nós temos muito estagiário. E todos eles que entram aqui são admitidos por questão de segurança, acidente, essa coisa. Certo. Então vai contando direto, sabe? Mas com o estagiário, mais de 800. Sabe? Mas ao longo desses 60 anos, então foram milhares de pessoas que passaram. Muitas famílias criadas. E um grande orgulho da gente é que nós temos um engenheiro que fez estágio aqui, trabalhou aqui tantos anos e depois foi para uma grande empresa com um cargo muito bom, certo? Graças ao aprendizado dele no Esmetal, certo? Entendi. O elemento que passa aqui, a própria Bel leva, gente. Isso deve dar um orgulho para vocês dois, né? Pensar assim, uma história. Olha, para mim, desde o início, falei que nós estávamos fazendo indústria, não era para experiência, para ganhar dinheiro, não. Porque eu sei que tu vê, você está fabricando, está vendendo, está ganhando dinheiro, falar, eu também vou entrar nisso, mas quebra a cara. E nós não. Nós fomos fazer uma coisa que a gente sabia fazer, tinha consciência. E não fizemos para nós, fizemos para a Malevade. O que nós ganhamos aqui foi tudo investido aqui. Você vai ver as máquinas que a gente tem, máquinas importadas, máquinas caras. Investimos tudo aqui, não gastamos nenhum dinheiro na Europa, nem nos Estados Unidos, em férias. Tudo foi investido aqui, certo? Que coisa importante. E sou muito feliz com o que a gente faz e muito grato ao nosso pessoal. Senhor Raimundo, que consideração que o senhor faz dessas 6 décadas da Esmetal? Considero que foi muito válido, né? E, igual eu estava falando há pouco, tem muitas histórias, né? Tem pessoas que passaram por aqui como simples estagiário, chegou à presidência. Dedicação, dedicação muito útil para a criação da empresa. Que importante isso, vocês A falaram. maior relíquia da empresa é o pessoal. Você trabalha 5, 10, 15, 20 anos, isso é difícil transferir isso para outros. Agora, resumindo, assim, você falou, querendo minha opinião, o que eu acho de tudo isso, eu resumo o seguinte, esse resultado que está aí da Esmetal é resultado do, só uma palavra, trabalho. Então, isso é a nossa vida aqui, é o trabalho, é o que nós gostamos de fazer, é o que é feito na Esmetal. É um trabalho. Para nós tem um valor enorme essa palavra, trabalho. É muito importante, né? E vocês colhem, né, os frutos desse trabalho. Dessa palavra, Inclusive vocês trabalham todos os dias aqui, né? Mesmo com todos os dias.
Inclusive sábado e domingo, a gente está aí. Sábado e domingo. Desde que tem alguém trabalhando, porque nós somos prestadores de serviço e o cliente conta com você a semana toda. Quer dizer, ele pode folgar no sábado e domingo, mas o serviço dele é que a gente fala nesses dias. E a gente faz, sem problema. Mas o pessoal tem as compensações e eles se orgulham de saber que o laminador está parado por causa do serviço que ele está fazendo aqui. E quando ficar pronto, eles vão voltar funcionando. Mas as dificuldades para nós, os problemas não eram dificuldades, os problemas eram normal. Raimundo, por exemplo, quando veio da Manga, no primeiro dia nos primeiros dias da metal, a cama dele era dentro da indústria. Não tinha vigilante, não tinha confiança, não tinha pessoa de confiança. Ele veio para morar dentro da Ele não podia indústria. nem sair de lá para ir dormir no hotel, não. Tinha que dormir lá. E assim, mas a gente fazia tudo numa boa, sabe? Eu saía da usina às 5 horas, ia lá para o metal, não tinha hora de voltar. E também, sempre o principal na vida, eu acho, é o planejamento. Certo? Você não pode sair aí fazendo aventura, você tem que planejar o que você quer. Agora, passa por cima das dificuldades, tudo, porque você tem um plano, você tem um projeto. Tá? Agora, se você não tem um projeto, a primeira dificuldade você muda o seu curso, você fala isso, você muda aquilo. Não dá. Então o negócio, e o nosso objetivo era fazer a indústria que faltava em Monlevade. Tanto assim que depois que fizemos, nós surgiu mais umas 5 ou 6 aqui. Verdade, vocês foram pioneiros, né? Nisso também. Aí. A gente, as dificuldades que você tem financeiras, essa coisa, por exemplo, esse terreno aqui, nós adquirimos esse terreno da Mondel. A Mondel adquiriu esse terreno para fazer a peça, mas a Volks não concordou com o local. Tá. Então, E quando é que foi que vocês vieram para o Luanda aqui? bom, Quando é que vocês vieram para esse lugar? em 1975. Pois é, pessoal, estamos aqui encerrando esse bate-papo tão importante para a história de João Monlevade, a história da nossa região, com o Rodolfo e o Raimundo Passos, que celebram 60 anos da Ex-Metal. Eles contaram a história dessa empresa, que é inspiradora para todos nós. Agradeço, Sr. Rodolfo, Sr. Raimundo, essa entrevista. Muito obrigado por compartilharem conosco. Eu agradeço a oportunidade de dar essa entrevista, porque relacionamos muito bem com os nossos colaboradores, nossos funcionários, fornecedores e clientes. Mas a mensagem fotografada é superior. Você fala mais pela mensagem fotografada, você fala mais. Tá? Sr. Raimundo? Eu gostei muito da entrevista e vamos continuar, o barco continua, a luta continua, né, foi uma oportunidade muito boa, né, e a essência que continua, que os 60 anos da Ex-Metal, isso aqui é uma família, a família continua, como se diz, né? Nós não somos administradores de empresa, somos administradores de crise. Então, de crise em crise, nós estamos aí e vamos continuar. Essa indústria é um segmento de Monlevade. São os monlevadenses que farão o futuro.